Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. Estamos seguindo a nossa caminhada nessa curta série de mensagens sobre esse tema que na realidade vai nos perseguir ao longo de todo esse ano. E eu espero que assim seja, que esse tema nos persiga mesmo, no sentido de ficar enraizado em nós, no sentido de nos despertar para esses três temas que englobam um só: gratidão. Nós falamos um pouco disso esses dias, sobre a identidade, e hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre a missão. Eu quero abordar dois aspectos. E antes de trabalhar, de ler alguns textos, que inclusive alguns eu gostaria de ler junto com vocês, irmãos, eu só quero fazer uma observação e dizer que cada ponto, cada aspecto e perspectiva que eu tenho trabalhado com vocês nesses dias, na realidade é uma parte de tantas outras coisas importantes, ok? Que a gente ainda precisa e ainda temos que trabalhar sobre isso. É por isso que vale a pena nós, durante a semana, nós buscarmos sobre esse tema na Bíblia e estudarmos mais a fundo sobre isso. É impossível, em meia hora, 40 minutos, esgotar um tema tão importante e tão abrangente como esse. Na semana passada, pode dar mais um enter, por gentileza. Da semana passada nós trabalhamos, as duas marcas da identidade da igreja. E ao fazer isso, nós começamos então a vislumbrar alguns aspectos preliminares sobre a missão. Inclusive, um desses aspectos abre os nossos olhos para uma realidade importante quando observamos na Bíblia, principalmente, o que a Bíblia ensina sobre missão. E o primeiro ponto que nós trabalhamos foi que a missão, ela é desenvolvida em harmonia com a identidade. Lembra disso? E aí eu dei o exemplo prático da orquestra sinfônica, onde ao comando do maestro, os instrumentistas, cada um com seus instrumentos, tocam a melodia ditada pelo maestro com o propósito de alcançar a melodia perfeita daquela canção. E um exemplo bíblico disso nós encontramos no livro de Êxodo, na narrativa de Êxodo, que inclusive sinaliza para nós uma das colunas de sustentação da fé cristã. Basicamente, se você ler o livro de Êxodo inteiro, você vai perceber que basicamente a narrativa nos ensina quem é Deus a partir do que Ele faz. Ou seja, o que Deus faz revela quem Ele é. E Deus então estava, esse texto eu quero ler com vocês, nessa introdução. Abre por gentileza Êxodo, capítulo 3, versos 7 a 9. Livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 ao 9. Deus estava vendo a opressão que os israelitas estavam sofrendo no Egito, e, portanto, decide libertá-los. Êxodo 3, 7 ao 9. Na NVI, acompanhe, por favor, está registrado assim: disse o Senhor, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta,
onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha só, essa é uma narrativa onde Deus está conversando com Moisés. Eu vou falar disso daqui a pouco, entrar em alguns aspectos sobre isso, mas Deus está então falando com Moisés, e o discurso de Deus é muito importante. Ele está dizendo: olha, eu tenho visto a opressão, o sofrimento que o meu povo tem sofrido na mão dos egípcios, e por isso eu desci para livrá-los. E na narrativa, como eu disse agora, basicamente o que nós encontramos, irmãos, o que nós aprendemos é que o que Deus faz revela quem Ele é. E o livro de Êxodo mostra para nós, imprime para nós a ação de um Deus libertador. Ou seja, Deus é o libertador de Israel. Deus, nesse livro e nessa narrativa, nós aprendemos que Ele não tolera a opressão. Que Ele não tolera, inclusive, sistemas opressivos, maquinados pelos homens. E justamente por isso, Deus então decide manifestar o seu juízo sobre a nação egípcia. E aí, outras coisas que nós aprendemos, dentre elas, segundo, é que Deus toma iniciativa para libertar os israelitas. O outro aspecto da missão extraída dessa própria narrativa é que mesmo que Deus haja primeiro, mesmo que Deus decida agir primeiro, ou seja, tomar a iniciativa, Ele usa agentes humanos para cooperar com Ele na missão. E aí nesse mesmo capítulo 3, nós vemos então Deus chamar Moisés. E Deus então chama Moisés. Isso é muito interessante, porque Deus, na sua plenitude, na sua glória, no seu poder, na sua vontade soberana, Ele não precisaria dos homens, mas o fato é que Ele chama os homens a participarem da sua obra, a participarem da sua missão. É isso que registra aqui a partir do versículo 10. Se você continuar lendo o capítulo 3, é exatamente isso que você vai encontrar. Deus chama Moisés para trabalhar em parceria com Ele. E o propósito da parceria era um propósito comum: libertar o povo de Israel da escravidão. E esse aspecto, irmãos, ele nos ensina com clareza o que é missão. Eu me lembro que algumas semanas atrás eu disse que missão não é tudo o que a igreja faz, mas missão é tudo o que Deus faz e nos ordena a fazer, e nos convoca, e nos chama a fazer juntamente com Ele, em parceria. Então aqui nós podemos extrair uma definição básica de missão. Missão é agir em parceria com Deus, de acordo com o seu propósito. Amém? Quem é parceiro de Deus aqui na sua missão? Amém. Eu também, irmãos, quero ser parceiro de Deus sempre, na missão dele no mundo. Outras coisas que nós podemos aprender daqui é que os propósitos de Deus, eles sempre são superiores aos dos homens. Lá no livro de Isaías, eu não vou ler esse texto, mas se você quiser anotar e ler durante a semana, vale muito a pena. Isaías capítulo 55, versos 8 ao 13, é uma profecia no contexto do cativeiro babilônico. Você vai se lembrar do contexto histórico. Israel, na realidade, é um povo que passa, por alguns cativeiros ao longo da sua história. Um deles é o cativeiro assírio. Logo após a queda do império assírio, se levantam os caldeus ou os babilônios. E nesse contexto, Deus dá então essa palavra. Eu vou ler.
Eu vou ler com vocês esse texto, abre comigo. Isaías 55, Deus então dá essa palavra. E essa palavra, irmãos, num contexto de cativeiro, num contexto de sofrimento, de opressão, com certeza ela foi muito importante para os israelitas. Olha só que palavra tremenda, Isaías 55, 8 em diante, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. E ele segue então, liberando uma palavra poderosa para o seu povo num contexto de cativeiro. O que nós aprendemos daqui, irmãos, dentre as coisas, é que os propósitos de Deus são sempre maiores do que os nossos. É que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, as estratégias de Deus, o agir de Deus é diferente do nosso. E o que nós precisamos é estar em sintonia com Deus e com o seu propósito, e agir em conformidade com isso. As obras de Deus, elas são maravilhosas. Eu falei aqui que o que Deus faz revela quem Ele é. Olha o que o salmista, abre esse texto também comigo, por gentileza. Olha o que o salmista, no Salmo 92, olha o que ele fala sobre as obras de Deus, reafirmando o que eu estou falando aqui, fundamentando, melhor dizendo, o que eu estou falando. Salmo 92, versos 4 e 5. Tu me alegras, Senhor. Olha só, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as suas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Aleluia. Amém. Amém. E nessa noite, irmãos, então, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês nesses dois aspectos. O primeiro é o aspecto histórico. Nós trabalhamos um pouquinho desse aspecto, tanto na gratidão como na identidade. E eu gostaria de fazer uma abordagem diferente agora sobre a missão. E esse aspecto histórico, ele inclui detalhes do início da Igreja Holiness lá no Japão, em 1901. Eu tenho encorajado vocês aqui nessas semanas a ler, a estudar um pouco da história da Igreja Holiness. Pastor, eu não tenho os livros. Ai, por falar em livros, irmãos, se você entrar no site da Igreja Holiness no Brasil, nós temos ali uma loja virtual, onde você pode adquirir algumas obras. Dentre essas obras, alguns livros que contam um pouco da história da Igreja Holiness. Mas se você não tiver acesso a isso, você pode entrar no site da Igreja Holiness e clicar em apresentação. E ali tem um resumo do resumo do resumo da história. Ok? Mas essa história, ela é muito interessante. Eu quero tocar em alguns pontos dela. E um deles é que da frustração. Isso é muito interessante. Isso, aliás, foi uma lição e continua sendo, e eu quero que continue sendo para mim uma lição de encorajamento, irmãos. Porque da frustração nasce uma experiência profunda com Deus. Quem viveu essa experiência? O bispo Juji Nakada, quando ele estava no Japão. E daí reverberam outras situações. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. O segundo aspecto é o caráter prático e comunitário da missão. Ninguém faz nada sozinho. Não esqueça isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Isso vale a pena repetir, afirmando para ela. Diga assim: meu irmão, minha irmã,
Ninguém faz nada sozinho. Na dinâmica, continua falando, na dinâmica de Deus, a parceria proporciona um alcance maior da missão. Amém. No reino de Deus, irmãos, não esqueça isso. Não esqueça isso. No reino de Deus, não há espaço para individualidade. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então eu quero tocar nesses dois pontos. Mas primeiro no histórico, alguns detalhes dessa história, irmão, é muito interessante. E chama muito, desperta a nossa atenção. Sabe aquela história que você começa a ler e dá vontade de continuar e não parar? Sabe aquele livro que você começa a ler e não dá vontade de parar? A hora que você vê, você está no meio do ano, já li a Bíblia 2 vezes. Puxa, que bênção. Essa é um pouco da realidade da história da Igreja Holiness. É uma história interessante e que desperta em nós uma tensão especial. Eu coloquei esse primeiro tópico, da frustração nasce uma experiência profunda com o Espírito Santo, porque as maiores experiências com Deus, irmãos, surgem nos momentos de crise. Eu não sei se você já teve experiência, eu tive uma experiência assim no passado, e eu posso garantir para você, quem passou na pele, posso garantir para você, irmãos, é muito difícil. Não foi uma experiência fácil, não foi uma experiência agradável, pelo contrário, foi uma experiência triste, traumática, angustiante, muito difícil. Mas eu posso dizer para você e afirmar, pela minha experiência, que foi nesses momentos de crise que Deus mais se revelou para mim. E isso é tão bíblico que se você for olhar para as Escrituras, você vai ver acontecer a mesma coisa. Homens de Deus, mulheres de Deus que tiveram as suas maiores experiências nos momentos de crise. E foi o que aconteceu com o bispo Juji Nakada. Ele estava frustrado com o seu fraco desempenho no ministério de evangelismo. Olha só, hoje os crentes se frustram por tantas coisas, mas ele estava frustrado com o seu baixo desempenho no evangelismo. E aí o que ele fez? Ele vai para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ele entra em contato, ele acessa um instituto bíblico chamado Moody. Moody, eu não sei se vocês conhecem, mas ele foi um evangelista americano, um dos grandes nomes evangelistas na América, nos Estados Unidos. E o bispo Juji Nakada, então, vai para esse seminário. Durante o dia, eles tinham reuniões, estudo bíblico, e à noite eles tinham reuniões de avivamento. E foi numa dessas reuniões de avivamento, irmãos, que ele então teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. E aí, nessa experiência, ele percebeu, olha que interessante, ele percebe que Deus estava enviando ele novamente para onde? Para o Japão. Olha que interessante, ele sai do Japão frustrado, vai para os Estados Unidos, tem uma experiência profunda nessas reuniões de avivamento que eu acredito que eram reuniões fervorosas, principalmente de oração, de busca pela presença do Espírito Santo. Hoje os pastores fazem apelo para os irmãos virem na reunião de oração na quarta-feira. Que coisa, né? Mas eu acredito, irmãos, eu estou aqui, por exemplo, há 8 anos fazendo esse apelo. Que coisa impressionante. Mas eu acredito que eram reuniões fervorosas de oração, de busca. E eu acredito mais do que isso, irmãos. Eu acredito que o coração daqueles irmãos... como eu queria ter participado dessas reuniões de avivamento, irmãos. Eu acredito que o coração deles era um coração apaixonado por Jesus. Um coração de busca. Um coração de uma paixão intensa pela presença de Deus. E foi nesses momentos que ele ouve a voz do Espírito. Às vezes a gente quer ouvir a voz do Espírito sem orar.
Às vezes a gente quer ouvir a voz do Espírito sem meditar nas Escrituras. Às vezes a gente quer ouvir a voz do Espírito sem fazer nada. E isso não vai acontecer, irmãos. Porque Deus fala principalmente quando nós estamos na sua presença em oração. E Ele fala principalmente através da revelação já dada a nós nas Escrituras. E nesse momento ele ouve a voz do Espírito Santo direcionando: volta para o Japão. Eu fico pensando, sai de um lugar frustrado, vai para outro. Olha os planos de Deus. Nós acabamos de ler o que Isaías profetizou, o que Isaías escreveu. Olha, os meus Deus dizendo para a nação de Israel: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Deus então manda ele voltar para o Japão, o campo missionário de onde ele havia saído frustrado. É o mesmo campo que Deus manda ele retornar. Muitas vezes, irmãos, eu fiquei pensando nesse ponto, e fiquei pensando que muitas vezes a própria frustração, isso já aconteceu comigo ao longo do ministério várias vezes. A própria frustração nos cega. A própria frustração, irmãos, nos ensurdece. E nos impede de ver as oportunidades diante de nós. Eu não sei se isso já aconteceu com você. As próprias frustrações nos ensurdecem, nos impede de ver as oportunidades e nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas é nesse momento que ele ouve que ele deveria retornar para o Japão. Detalhe importante, nesse período, olha só, irmãos, o Japão já estava sendo evangelizado há cerca de 30 anos. Nós estamos falando de 1901. 1901. O Japão é uma nação que já estava sendo evangelizada há cerca de 30 anos. Sabe quantos por cento da população aceitaram o evangelho? Menos de 20%. E esses dias eu estava acompanhando no grupo de ministros algumas postagens que os missionários estavam fazendo sobre a realidade dos povos não alcançados, por incrível que pareça, irmãos, pela nossa tristeza. Porque quando eu vejo um relato desse, eu vejo que a igreja ainda não terminou a sua tarefa. E não só isso, eu vejo muitas vezes uma igreja distraída, deixando de fazer o que Deus está fazendo desde o início da história. E numa das postagens ainda se encaixa na lista dos povos menos alcançados do mundo. Sabe quem? O povo japonês. Não vou entrar nos detalhes, há uma série que inclusive eu nem sei em detalhes, uma série de fatores. Mas lá na lista dos povos não alcançados ainda está incluído o Japão. Mas, irmãos, as experiências com o Espírito Santo, eu vou falar algumas coisas daqui a pouquinho, elas são fundamentais. Elas são fundamentais para nós nos conectarmos no propósito de Deus. Não foi só isso. No Instituto Bíblico, ele conhece Charles Kalman, lembra que eu comentei com vocês? E quando ele conhece esse homem, eles fazem uma parceria. Olha que legal, e eles fundam um salão chamado Salão Central de Evangelização. Eu falei disso alguns dias atrás. Durante o dia havia treinamento teológico e à noite cultos evangelísticos, 365 noites por ano. Chegaram a realizar 3.500 noites contínuas de cultos evangelísticos. Lembra que eu fiz o cálculo aqui, chutando há uns dias atrás, e disse que esses 3.500 noites daria aproximadamente 9 anos contínuos de cultos de oração. E aí vem a pergunta para você e para mim: o que essa história, um resumo dela, nos ensina, irmãos?
Primeiro, que a missão tem início com o mover do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? É isso que eu aprendo, irmãos. Que a missão, ela tem início com o mover do Espírito. A igreja, e isso abre portas para a gente pensar, irmãos, em outras coisas. Como, por exemplo, que a igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo com intencionalidade, com perseverança. A igreja, irmãos, precisa, eu tenho orado por isso nessas últimas semanas, a igreja precisa urgentemente do mover do Espírito. E eu vou ser sincero para você, irmãos, eu tenho buscado, tentado ouvir, para que eu não seja um estorvo, para que eu não atrapalhe o mover do Espírito aqui na sua igreja. Mas o fato é que a missão, ela tem início e os seus desdobramentos quando o Espírito Santo age na vida da igreja. E aí não tem jeito, irmãos. Eu sei, nós sabemos que o Espírito de Deus é soberano para fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, em quem Ele quer, com quem Ele quer, enfim, Ele é soberano. Mas esse mover, irmãos, passa pela busca da igreja. Lembra como foi o nascimento da igreja no Novo Testamento? Como é que foi o nascimento da igreja no Novo Testamento? Os discípulos estavam vivendo sob uma ordem, uma promessa de Jesus. Você vai encontrar essa promessa lá em Lucas, capítulo 24, verso 49. Depois Atos, capítulo 1, versos 4, 5 e 8. Eles estavam vivendo, Lucas 24, 49... aqueles que queiram anotar e acompanhar, eu não vou ler esses textos, e depois Atos, capítulo 1, versos 4, 5 e 8. Eles estavam vivendo sob uma ordem e uma promessa de Jesus. Qual era a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. E aí, Atos, então, a promessa se cumpre. No dia de Pentecostes, a igreja nasce. E como que a igreja nasce? Ela nasce a partir de uma manifestação e de um mover de quem? Do Espírito Santo. O texto diz, você vai se lembrar, eles estavam reunidos num só lugar. E de repente, é assim que Deus age, irmãos. De repente, houve um som, um vento impetuoso naquele lugar, e eu tento, na minha mente limitada, entrar nessa cena, porque eu também queria estar lá. E o Espírito Santo vem. Lembra de Joel capítulo 2, a promessa? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. O Espírito Santo vem. Todos, o texto diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu, irmãos, depois disso? Houve um mover fantástico do Espírito Santo. Primeiro transformando a vida daquelas pessoas e transformando o mundo a partir daquelas pessoas. De novo, a missão tem início a partir do mover do Espírito Santo. E essa manifestação eu anotei aqui, eu quero falar. O texto diz, se você acompanhar Atos capítulo 2, você vai ver que a manifestação do Espírito Santo deixou judeus, gregos, árabes e outros povos atônitos, maravilhados e perplexos. Porque a maioria, talvez, a maioria daquelas pessoas eram galileus.
E o texto diz que eles falavam em línguas, em outras línguas, mas não eram línguas de anjo, eram línguas desses povos aqui que estavam ali. E eles então ouviram as maravilhas de Deus através da vida daqueles homens que estavam naquele lugar, reunidos naquele dia. E o segundo aspecto, irmãos, olha que fica aí uma margem de pesquisa grande para vocês trabalharem sobre esse aspecto histórico. Eu estou tentando resumir os principais. E o segundo ponto, esse texto eu quero ler com vocês também, Marcos 6, abre sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 7 até o verso 13. Marcos 6, 7 ao 13. E com isso eu vou embasar o segundo aspecto, que é o caráter prático e comunitário da missão. Marcos 6, 7 ao 13. Na NVI foi registrado assim: Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser o seu bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber e nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram, grifa esse verbo aí na sua Bíblia. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Aqui, irmãos, tem uma série de particularidades muito importantes. A primeira é que esse caráter prático e esse caráter comunitário da missão, eles são encontrados aqui porque Jesus chama eles e envia de 2 em 2. Olha que interessante, conforme Marcos narra. E Jesus, olha lá no versículo, no final do versículo, não, no versículo 12, eles saíram. Jesus chama e envia de 2 em 2 e eles saem em missão. Aqui está o caráter prático. A missão, irmãos, é quando nós colocamos o pé na estrada. A missão nós não fazemos sentados, nós não fazemos teoricamente, não é assim. A missão se faz quando nós colocamos os pés na estrada, em obediência à palavra de Deus, e fazemos o que Ele fez e o que Ele nos deu autoridade para fazer. E é daqui que eu extraio esse ensino maravilhoso, que ninguém faz nada sozinho. Jesus envia eles de 2 em 2, nos ensinando que na dinâmica de Deus a parceria, ela é importantíssima, irmãos. Na dinâmica de Deus, olha, continue olhando para o texto. Enquanto eu falo, vai pensando, olha que coisa impressionante. Na dinâmica de Deus, a parceria, ela ganha um tom especial. Na dinâmica de Deus, a parceria nos ensina, você pode olhar outros textos do Evangelho, que o alcance da missão é maior. É como se eu, por exemplo, num exemplo bem simplório, eu saísse aqui por essas ruas, em volta desse prédio, onde nós nos encontramos, evangelizando as pessoas das casas, sozinho. Certamente eu andaria 2, 3, 4, 5, 6 quadras, não sei. Mas quando nós fazemos o trabalho em parceria, nós saímos em grupo.
Cada grupo atinge uma localidade. Nós falamos de Jesus e o alcance da missão é maior. Nós aprendemos também, olhando para esse texto, que no reino de Deus, irmãos, não há espaço para individualidade. Porque nós trabalhamos juntos. Amém? Aquela mentalidade velha, irmãos, aquela mentalidade antiga, aquela mentalidade inclusive antibíblica, distorcida, de que a missão é só para pastores e missionários que estão do outro lado do mundo, e isso é uma heresia. Isso é uma distorção das próprias palavras de Deus, da própria Escritura. Um dos textos que fundamentam o que eu estou dizendo está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós lemos esse texto na semana passada, se lembra? Onde ele define com clareza, onde ele junta, é fantástico aquele texto, irmãos, porque Pedro junta o Antigo Testamento, a realidade do Antigo com o Novo Testamento. E ele define com profundidade a identidade e o propósito da igreja, quando ele diz: olha, vocês, igreja, vocês cristãos, discípulos de Jesus, são uma nação eleita. Vocês são uma nação de sacerdócio real. É daqui que nós tiramos a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Não são só os pastores, irmãos. Não é só a liderança que cai essa responsabilidade. Não é sobre os missionários que estão do outro lado do mundo. E parece que às vezes a igreja dá tanta importância, deve dar sim, mas dá uma ênfase muito exagerada aos missionários que estão do outro lado do mundo. Mas há pessoas do seu lado, há pessoas do meu lado, há pessoas do nosso convívio, na nossa rede de relacionamentos sem Jesus. E aí nós olhamos para o texto, o que nós lembramos? Bom, eu sou um missionário nesse lugar. Amém? Bom, eu sou um missionário no meu trabalho. O meu trabalho não é só um lugar onde eu tiro a minha renda para manter a minha família, por exemplo. Não, irmãos, você está ali com um propósito de Deus. Você ali é um missionário. Bom, na escola, na universidade, nos círculos de relacionamento com amigos, com familiares, nós somos missionários nesses locais. E eu quero trazer à tona aqui, embasar ainda mais a importância disso, trazendo um exemplo máximo e supremo para nós, o Senhor Jesus. Os evangelhos mostram, irmãos, os evangelhos sinóticos, que presta atenção nisso, quando Jesus inicia o seu ministério público, ele não faz isso sozinho. O que ele faz? Ele chama 12 homens. Interessante, porque a história da igreja Holiness, olha só, ela começa com 2, 3 pessoas chaves, logicamente, irmãos, que tiveram outras pessoas, e nessas pessoas eu incluo você. Eu também me incluo, nós fazemos parte dessa história. Quando nós gritamos aqui, levantamos a voz, Holiness 100 anos, nós fazemos parte dessa história. Nós estamos afirmando uma realidade. Houveram vários nomes, mas Jesus chama 12. E Jesus então começa a caminhar e a investir na vida desses 12 homens. Porque a partir daqueles 12 homens, a missão precisaria se expandir, irmãos, por todo o mundo. Como é que você acha que a palavra chegou ao seu coração? Como que a palavra chegou ao meu coração? Através de homens, de mulheres, de pessoas simples do dia a dia, mas pessoas comprometidas com Deus.
Pessoas que Ele chama, que Ele investe e que Ele envia em missão. Foi assim com Jesus. Ele chama os 12, investe na vida deles. E se você for olhar a lista, Marcos 3, do 13 ao 19, olha, eu vou falar para você, pensa numa lista, pensa num grupinho, deve ter dado trabalho, hein? Esses tempos atrás eu ouvi uma pessoa falou para mim, pastor, dei trabalho no passado. Pois é, eu também dei trabalho no passado. E parece que tem gente que ainda hoje insiste em ficar dando trabalho. Mas o fato é, irmãos, que Deus está investindo nessas pessoas. Quem sou eu? Quem sou eu para ir contra o que Deus está fazendo? Jesus forma esses 12. E é interessante, quando eu não vou entrar nos detalhes, irmãos, senão eu vou me prolongar muito, vou me perder na mensagem. Mas é interessante porque Jesus caminha com eles aproximadamente 3 anos. E foi o suficiente para Cristo transformar o caráter e o coração daqueles homens. Pedro, por exemplo, a gente se lembra dele, se tornou um dos pilares da igreja no Novo Testamento. E tantos outros, irmãos. Mas como que isso aconteceu? Olha para os evangelhos. Aconteceu a partir de experiências práticas, com o pé no caminho, com o pé na estrada, comendo junto, dormindo junto, pescando junto. Esse negócio de dormir junto é complicado, irmãos. O retiro dos pastores, menina, a gente passa cada uma que é um sufoco. Nem aquele saco ouvido resolve o problema. Mas é dormindo junto, lado a lado, é caminhando juntos, é vivendo as experiências juntos, é conhecendo a personalidade. Irmãos, imagina os filhos de Boanerges. Marcos narra que eles eram, o apelido deles era filhos do trovão. Imagina a personalidade difícil, carrancuda desses homens. Mas Jesus decide chamá-los e investir nas suas vidas. Como que o evangelho se expande? Através da vida desses homens. Deus está te chamando para trabalhar em parceria com Ele. Amém? E nós, e aí eu fiz algumas perguntas e quero dividi-las com vocês. E nós temos investido em novas vidas? Compreendemos pelas Escrituras o valor do trabalho realizado em parceria? Ou a gente quer holofotes virados só para nós? Todos os discípulos de Jesus são designados e enviados para a missão, irmãos. Às vezes, irmãos, eu fico pensando, quando eu olho para essa realidade dos evangelhos, eu fico pensando que muitas vezes a igreja vive uma fé muito teórica. Sabe aquele evangelho água com açúcar? Que às vezes até a gente recomenda para os outros e diz, ó, toma que faz bem. Mas é só água com açúcar, não produz efeito nenhum na vida das pessoas. E o campo onde essa missão se desenvolve é o mundo. Eu não vou ler esses textos, mas no Evangelho de João, capítulo 17, nós encontramos ali na oração, às vezes designada como oração de despedida, um momento de despedida de Jesus
dos seus discípulos, onde Jesus diz: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio. E Jesus ainda é mais categórico e enfático, porque ele diz que está nos enviando como ovelhas, por meio de quem? Por meio de lobos. Qual é a interpretação do que Jesus diz, irmãos? É que nós somos enviados muitas vezes a um mundo hostil. Nós somos enviados a um mundo onde a mensagem do Evangelho, ela não vai soar, não caia nesse engano. A mensagem do Evangelho não vai soar como uma canção, uma bela melodia no coração das pessoas. Porque a mensagem de Jesus nos Evangelhos é: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga diariamente. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela não conforta o eu humano. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho confronta os nossos corações. Quando Jesus, por exemplo, vou citar um exemplo que eu estou me lembrando. Quando Jesus sai no início do seu ministério, qual era a palavra, o anúncio na boca e no coração dele? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Na realidade, o reino de Deus já havia sido inaugurado, porque o reino de Deus foi inaugurado com a vinda do Messias de Deus. Arrependam-se. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo na real, na direta para as pessoas? Mude de vida. Abandone a ignorância, abandone a idolatria, abandone a religiosidade doentia que te aprisiona. Negue-se a si mesmo e me siga. Você pensa que essa mensagem, irmãos, principalmente hoje, naqueles dias, mas hoje continuará sendo, soa como algo agradável aos corações humanos egoístas e pecaminosos? E isso abre uma janela para a gente pensar algumas coisas importantes. Dentre elas, irmãos, é que muitos querem seguir Jesus, mas não querem ser os seus discípulos. Muitos querem ser simpatizantes da fé cristã, mas não querem ser discípulos. Pastor, qual é a diferença? Há uma grande diferença, irmãos. Dentre elas, simpatizante não tem compromisso com Deus e com a igreja. O discípulo tem. Segundo, o simpatizante não tem compromisso com a palavra. O discípulo tem. Terceiro, o simpatizante não tem compromisso com o mundo. O discípulo tem. O simpatizante não tem noção do efeito do que é seguir Jesus, do que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O discípulo precisa ter. Porque em outros textos Jesus diz: olha, o caminho é estreito, a porta é apertada, e poucos são os que entram, são os que acessam esse caminho. Só que esse caminho conduz à salvação. Amplo é o caminho, larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que acessam essa porta e esse caminho. Estou caminhando para o final. As barreiras geográficas e étnicas podem ser superadas. Amém? Os missionários se preparam para ir para a China, para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos. Aprende o japonês, aprende o idioma local para proclamar o Evangelho. As barreiras geográficas e étnicas, irmãos, elas existem, mas elas podem ser superadas. Às vezes, as maiores barreiras a serem vencidas estão dentro de nós. Por exemplo, o medo, a insegurança, os preconceitos, o comodismo. Esse aqui, então, nem se fala.
a incredulidade e por aí vai. E eu quero encerrar. Pode passar mais um slide, por favor? Isso. Pois tem mais um, mas segura aí um pouquinho. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo que missão é um tema que percorre as páginas do Antigo e do Novo Testamento. Às vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e perguntam, pastor, onde é que tem a missão no Antigo Testamento? Olha para o livro de Êxodo, por exemplo. Deus em missão para libertar o seu povo do Egito. E aí, desde o início, o que nós aprendemos? Eu listei algumas coisas, que é Deus que toma a iniciativa na missão, né? E Deus iniciou a missão de redenção de toda a sua criação ao enviar seu Filho unigênito ao mundo. João 3,16, Romanos 8, 18 ao 21. Nas páginas dos evangelhos, irmãos, nós encontramos várias citações, feitas pelo próprio Senhor Jesus, que reforçam o propósito da sua missão. Eu coloquei alguns aqui. Lucas 19:10, conversa de Jesus com Zaqueu. João 3:17, a conversa de Jesus com Nicodemos. Lucas 5:31 e 32, e por aí vai. Aliás, conhecer e praticar os propósitos de Deus é a responsabilidade da igreja. E eu quero fechar com um dos textos mais fantásticos que mostra isso. Abre comigo Lucas, capítulo 4. É uma leitura um pouquinho mais longa, mas eu quero ler, vale a pena. Lucas 4, 14 ao 19. Esse é um dos textos mais fantásticos, irmãos, que mostra essa realidade da missão de Jesus. Ele estava na sinagoga em Nazaré, onde ele havia sido criado. Olha que texto fantástico. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. E levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor, ou o ano da graça do Senhor. Nessa passagem, irmãos, basicamente 3 categorias de pessoas são mencionadas. Jesus abre o rolo e cai exatamente no capítulo 61, versos 1 e 2. Naquele tempo os rolos, eles não tinham a facilidade que nós temos hoje, essa divisão em capítulos e versículos, e até temas grifado em negrito. Mas Jesus abre o rolo e acha esse texto. E aqui ele menciona então 3 categorias de pessoas que são alvos da sua missão. Primeiro, os pobres. Não somente os necessitados, mas também os piedosos, cuja esperança e confiança estavam em Deus. Ele menciona os cativos ou os presos. Só que quando nós lemos os evangelhos, nós não vemos, irmãos, não existe evidência de que Jesus tenha esvaziado as prisões da Palestina, por exemplo. Não foi assim. Pelo contrário, o principal prisioneiro que a gente ouve falar foi João Batista. Mateus capítulo 14, o que aconteceu com João Batista? Ele ficou na prisão. Foi decapitado e a cabeça dele foi levada numa bandeja, para que as pessoas pudessem ver. E os cegos, certamente a cegueira física, irmãos, suscita a nossa compaixão hoje. Mas Jesus veio para libertar os homens da cegueira espiritual, porque Ele é a luz do mundo.
Você crê nisso? E eu quero fechar. Dá mais um enter, por favor. Antes de orar com vocês. Dizendo, irmãos, que a igreja, ela precisa compreender com a devida profundidade quem é Deus e o que Ele faz. Porque quando nós compreendemos quem é Deus e o que Ele faz, nós também agimos, ou pelo menos deveríamos agir em conformidade com isso. A igreja que não se compromete com a missão de testemunhar acerca de Jesus Cristo, deixa de ser igreja. E no que nós corremos o risco de nos transformar num clubinho fechado, irmãos. Num clubinho religioso e pior, uma agência de bem-estar. Onde eu gosto de ir para ver as pessoas, para cumprimentá-las, para me sentir bem num ambiente agradável, legal, simples, mas bem estruturado. Deus não nos chamou para isso, irmãos. E olha, eu vou sair daqui um dia, irmãos, para tristeza de alguns pastores, eu espero que não seja para mim, para tristeza de alguns quando sai lá do outro lado do mundo e fica sabendo dos bochichos, das críticas. Eu espero que não seja essa a minha realidade. Eu vou sair daqui um dia, irmãos. Mas uma coisa eu quero afirmar, olhando para os olhos de vocês hoje. Olhar para o olho de cada um. Dá um toque aí para ele olhar para mim. Ah, esse vai me acompanhar. Mas eu quero olhar para ele. Esse vai junto comigo. Eu quero afirmar, irmãos, eu saio daqui com o coração em paz. Porque o que Deus me mandou falar, o que Deus me orientou a trabalhar, eu tenho me esforçado para trabalhar junto com vocês. A igreja existe, irmãos, não esquece disso. Você pode esquecer de tudo que eu falei hoje. Mas não esquece disso, a igreja não é um fim em si mesma. E isso tem se tornado um perigo. Isso tem se tornado uma armadilha para muitos, que acham, que interpretam que a igreja é um fim em si mesmo. Tipo assim, eu vou para a igreja, está tudo garantido, pastor. Eu vou para a reunião de oração, para o estudo bíblico na quarta, para o discipulado na terça, na sexta. Pastor, tudo garantido. Não, irmãos. Isso é importante, faz parte, por favor me entenda. Mas a igreja não é um fim em si mesma. Porque a igreja que existe para si mesma, com o tempo, sabe o que pode acontecer com ela? Ela pode morrer. E deixar de existir. Isso não é problema para Deus, porque Ele levanta igrejas em qualquer parte do mundo, a hora que Ele quiser e como Ele quiser. Mas a igreja existe. Acho que eu não coloquei ali, para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo. Amém?
E na realidade, irmãos, a nossa ação sábado que vem, eu vou falar daqui a pouco nos avisos, a nossa ação, a ação da igreja de evangelizar no próximo sábado, é parte da nossa tarefa. É parte da nossa missão. Aliás, da missão de Deus, que Ele nos convoca para ser parceiros com Ele. Você está junto nessa? Amém. Feche seus olhos. Eu gostaria que você, por um momento, não tenha pressa. Eu sei que o horário está um pouquinho avançado, mas às vezes a gente pressa de ir embora e fazer outras coisas. Não tenha pressa. Eu gostaria que você pensasse um pouco em tudo que você ouviu, talvez filtrar, talvez focar nos dois aspectos, o histórico, que traz um pouco da experiência do Juji Nakada, lá em 1901, e também no aspecto prático e comunitário da missão. E pensasse um pouco na sua vida, irmãos. Por que você está aqui? Será que o nosso nome, será que o meu nome, o seu nome, existe na igreja só para constar no hall de membros? Será que é isso, irmão? Será que Deus nos chamou para encher cadeira? Para encher o prédio só em quantidade? Será que é isso que Deus realmente quer para nós? Será que é isso que Deus delega para nós? Será que é isso que Deus designa? Será que é para isso que a igreja existe? Certamente não. Deus te chamou para ser parceiro com Ele. Deus nos chamou para sermos parceiros com Ele nessa missão. Aliás, irmãos, missão que vai além do que eu mencionei aqui. Envolve sim evangelização, envolve sim ação política, social da igreja. Envolve. E Deus tem nos equipado ao longo desse tempo e tem nos mobilizado para a missão que inicialmente é dele nesse mundo. Ore ao Senhor. Se você quer fazer parte dessa missão, irmãos, se você entende que Deus tem te convocado, que você é um soldado nesse grande exército que Deus tem recrutado de discípulos nesse mundo, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dele. Eu disse que muitas vezes as maiores barreiras estão dentro de nós mesmos, irmãos. O individualismo, o medo, a insegurança, os preconceitos. Mas o fato é que Deus tem nos chamado para cooperar com Ele na missão. Eu quero fazer parte disso junto com vocês. Ore ao Senhor. Pai, obrigado por sua presença especial aqui. Espírito Santo, muito obrigado, porque por meio da sua palavra eterna e imutável, o Senhor encoraja os nossos corações, também instrui os nossos corações, também abra os nossos olhos para a realidade que está diante de nós. Senhor,
eu certamente eu quero afirmar isso diante de ti. Eu não quero que a sua igreja exista, que a sua igreja pense que é um fim em si mesma. Pelo contrário, eu quero que todos nós tenhamos na consciência, e que isso nos desperte, que a igreja, ela é parceira com o Senhor, parceira contigo na sua missão, que precisa ser exercida nesse mundo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante aqui homens e mulheres, a cada dia mais intencionais, a cada dia mais comprometidos com a sua missão nesse mundo. Eu oro, Senhor, tem me alegrado o coração ver as crianças se achegando. Eu oro para que o Senhor levante nessa nova geração crentes fiéis ao Senhor. Levanta uma nova geração comprometida com o evangelho do reino, com uma visão correta, com uma visão coerente com o que a sua palavra ensina. Levanta uma geração, Senhor, que ora incessantemente, que busca a presença do Teu Espírito incessantemente, continuamente. E eu oro, Espírito Santo, e clamo o Seu mover na vida e a partir da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.